Tá legal? Então vamos lá? A primeira pedrinha vai ser o quartzo verde. Pirâmide do quartzo verde. A tiragem de número 1. A segunda é quartzo rosa. A tiragem segunda. E a terceira, quartzo transparente, translúcido, né? Ó, quase formando aqui pela luz, né? Formando um prisma aqui. Então, vamos lá. Vou tirar as cartas do quartzo verde aqui. Você que escolheu o quartzo verde. No fundo do deck tem 7 de espadas. Então, já vou te dizer o seguinte. Existe no seu campo, que escolheu o quartzo verde, algo que você... Antes de falar isso, gente, 7 de espada é a carta mais mental de um tarô. Para vocês terem ideia do quanto essa energia do divino feminino está muito mental. Uns num mental mais tranquilo, já conectado ao corpo búdico, já se sente mais avançado ali no processo. Quem está começando, que é o mental inferior, né? O corpo mental inferior, é o ego ali o tempo todo, né? As feridas emocionais. E quem está entre uma coisa e outra. Né? Então, é interessante que debaixo dessa carta veio a carta da Torre. E ainda de baixo veio a carta da Rainha de Copas. Aqui já dá para fazer uma boa leitura. Quem está muito no campo mental precisa se libertar dessas crenças, desses traumas, desses pactos, para que de fato desenvolva um amor incondicional verdadeiro, né? E não essa mistura de frequências, vamos dizer assim, né? Que seria uma frequência onde você... confunde muito amor incondicional com energia de apego, codependência e feridas emocionais, né? Ok? Então, super claro aqui, que se você estava se perguntando assim, Priscila, será que eu participo ou não domingo da cura que a gente vai fazer? E tirou o quartzo verde? Eu já te digo, participa. Porque é exatamente isso que a gente vai trabalhar lá, né? Seja no nível que você tiver. Mas aqui é certeza, tá ok? E aí vem o As de Espadas, mais uma espada. A espada é uma carta mental. E começa já a leitura com o As de Espadas. Depois vem o 8 de Ouros. E depois vem o 10 de espadas de novo, tá? Então, o que está dizendo aqui? Que em algum nível você mente para você mesmo. Em algum nível você esconde de você algo que você precisa ver e se libertar e curar, né? Contei o meu exemplo aí para vocês, ok? Então, algum nível, alguma camada, você precisa olhar para isso e fazer a liberação. Mas esse mental, muitas vezes, te impede de ver isso, né? Você não acredita que está vivenciando aquela coisa. Não tem um pacto e contrato, não, né? Ok? Então é isso, o 7 de espadas fala disso, algo que você esconde de você mesmo. E aí, essas 3 cartas aqui dizem o seguinte, que a mensagem é super clara. Sem trabalho na matéria, cuidadoso, dedicado, atencioso, ó, o rapaz vai lá, derrete o ouro, né? E aí vem com uma concha bem pequenininha, traz aqui e faz um negocinho desse aqui, um objeto, né? Aqui que é o pentagrama, né? E aí depois, o que ele faz? Tira dali
Vai lá, lixa o pentagrama, né? E aí, ó, tá vendo os pentagramas aí na mesa? Isso representa trabalho profundo, demorado, dedicado, constante, disciplinado, atencioso, focado. São os termos que representa aqui essa carta. E que trabalho é esse? Trabalho de cura das feridas emocionais, rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição, tá? Ai, Priscila, mas eu já curei. Mas é porque a gente precisa curar sempre um pouquinho mais, né? Aquela história da casca de cebola, vai descascando, vai encontrando outras camadas, tá? E é tão claro isso que a última carta mostra o 10 de espadas, a finalização dessa dor, né? A morte aqui, ó, desse sofrimento. Ok? Então, né? Super claro aqui, não tem dúvidas nenhuma. Vou tirar uma mensagem para você que tirou essa carta, que escolheu o quartzo verde, tá? Nove de espadas. Tem como não ser espadas, né, gente? Nove de espadas é uma carta que fala de preocupação. Perder o sono, ficar pensando demais nas coisas, ficar matando aquele negócio, é o ego te perturbando, porque você ainda não consegue controlar esse ego. Ou controla, mas não é num nível satisfatório. Aqui são alguns cavalos dormindo e um cavalo acordado, né? Agora, aqui nesse outro tarô, vou mostrar para vocês o quanto essa carta faz sentido, olha lá. Aposto que tem gente que viu essa imagem e pensou, nossa, isso está acontecendo comigo. Né? Aquela coisa de acordar de madrugada e tal, porque vai para os planos superiores, faz cura ou é conscientizado de alguma coisa, de repente acorda naquele horário lá das 3 e pouco da manhã, né? E não sabe o que está acontecendo, mas sente um incômodo, né? E aqui está dizendo assim, esperando o pior. Crenças que se autorrealizam. Noites de insônia. Tá? Então, em vários níveis isso pode acontecer. Sempre que a gente tem medo de vivenciar alguma experiência que no passado foi difícil e que nesse momento agora você já mudou e essa experiência não vai ser difícil, mas você ainda não viveu essa experiência para ter certeza disso, fica ainda no seu campo mental, normalmente isso aqui acontece, você espera o pior. Né? Porque a gente está acostumado a ver em ciclos e as coisas ficarem se repetindo, aí você faz curas, mas você precisa ver aquilo acontecer muito semelhante ao que já aconteceu no passado e você atuar frente à circunstância num novo modelo de consciência. Então pode ser isso, que nesse caso é a libertação do padrão de comportamento, é uma coisa mais simples, como pode ser lá no início, que ainda está aí vivendo o desafio. Ok? É isto. Agora, para quem escolheu o quartzo rosa, tá? Quem escolheu o quartzo verde, me conta se fez sentido para você que tá ouvindo. Manda aqui para mim. Fez sentido para você? Tá analisando ainda? Conta aí para mim. E você tirou o quartzo rosa, escolheu, né, o quartzo rosa, vai se conectando aí para você receber essa mensagem. Quartzo rosa. Fundo da carta do tarô, coração partido. Então existe ainda dor, existe ainda o sofrimento, mas existe um coração que endureceu também para poder não ficar sentindo dor, né?
Aqui precisa destravar esse coração. Por isso que veio, ó, quartzo rosa. O verde, para compreender, para entender toda essa história confusa. E o rosa, ó, destravar esse cardíaco aí. Esse cardíaco endureceu mediante as situações difíceis. Ah, sim, sim. A Nívia tá dizendo que quer sair do mental, gente, né? Realmente, a gente precisa, né? Ah, tô mexendo aqui, daqui a pouco eu bagunço o negócio. E olha as cartas que saíram logo em seguida. O enforcado, né? Que fala de prisão mental também. Você acha que está numa situação, você se prende mentalmente, você cria histórias para se proteger. Cria histórias para se proteger. Não, esse gêmeo é isso, aquilo, aquilo outro. Não, isso não vai dar certo, né? E aí, a carta do 9 de espadas aqui de novo. Aí você vê sua vida travada, vê sua vida assim, sem fluir, e você então acorda aí de madrugada ou fica pensando, né, nessa situação difícil e desafiadora, porém menos desafiadora emocionalmente do que quem escolheu o quartzo verde. Porque aqui você aprendeu a entrar no campo mental para se defender. Você fez o quê? Endureceu o coração. E aí, então, não vai ser a morte ou extirpamento, não sei se é essa palavra, dessas emoções tão desafiadoras, desse karma. Aí vai ser, quando você faz essa cura, que pelo menos numa determinada camada, você muda de ciclo, né? Aqui, quando a gente vai fazendo cura, a gente não muda de ciclo, porque são muitas curas para mudar de ciclo. Aqui já fala de uma mudança, você passa por uma nova consciência. Você expande. Então, existe um cardíaco travado, tá? Esse lugar aqui é o lugar da grande maioria do coletivo atualmente. A grande maioria está aqui no meio. E sabe o que acontece com quem está aqui no meio? Não está mais vivendo aquela experiência dolorosa, difícil, tem uma catarse ou outra, já lida melhor com as coisas que acontecem emocionalmente na sua vida, quando vê aí o seu gêmeo, às vezes com outra pessoa, ou postando alguma coisa que você não gosta, ou algum comportamento que ele venha ter, ou algum familiar, ou os espelhamentos de um modo geral, né? Então, a pessoa já não fica mais naquela dor, ela já, né, vai, digamos assim, vai endurecendo mesmo o coração, porque faz parcialmente as curas. A verdade é essa. Né? Faz um período de curas aqui, nesse momento aqui do raio verde, e aí acredita que, ok, já fiz. Ah, já fez cura de ferida verde? Ah, não, já fiz. Não tem mais rejeição. Bem, mas aí você esconde isso de você, tá? E perde, aí a sua vida trava. Trava por isso, trava porque tem pactos para serem liberados, contratos para serem liberados, que é o que eu disse para vocês, que está tendo a autorização de Sanat Kumara, de todo esse conselho, que a gente vai captar aí no domingo, para ver se a gente libera mais um pouco de pactos e contratos, né, kármicos aí do planeta Terra. Então vai ser muito importante, tá? Nossa, minha bateria está acabando aqui. E aí, as pessoas perdem uma grande oportunidade, que é a oportunidade de se tornarem outras pessoas. Esse período do meio, depois que você já terminou, ou você acha que já terminou de fazer as curas necessárias e está num processo mais tranquilo, é hora de você enxergar o novo ser que pode despertar de você. Porque para você passar para a terceira fase, que é uma fase mais avançada, vamos dizer assim, não é linear assim, tá, gente? Eu trago assim só para vocês terem uma noção, né? É meio modelinho cartilha, né? Mas é para ter uma noção. Mas isso não não acontece tão assim certinho, né? Isso é em rede. Um setor da sua vida você vai lá e volta, né? Mas você tem que ver o que predomina, né? E nesse momento aqui, então,
você meio que cansa de fazer tantas curas e tal, e se fecha, se retrai. E é também um processo natural também do poder pessoal nesse início. Mas o que a maioria dos divinos femininos não sabem, que eu vou colocar nesse texto com mais informações para vocês terem clareza, depois vocês vão ler, que é o momento de vocês se tornarem outras pessoas, né? Vocês deixarem a energia velha, deixarem a consciência velha e se conectarem à nova consciência, à nova mulher, o novo ser que surge de dentro de você, com a luz da sua alma, tá? Muitas mulheres, muitos divinos femininos nesse período aqui se fecham para não ter mais dor e sofrimento, porque esse gêmeo já cansou demais, né? Já machucou demais e já tinha machucado anteriormente, né, por outras circunstâncias, e aí se fecha e perde, não é que perde, né, mas atrasa muito a oportunidade de desabrochar. É como se vocês ficassem por mais tempo no casulo, mais do que o necessário, com medo de se abrir, né, de se ver numa nova versão. E aí para de trabalhar os aspectos energéticos de vocês e perde essa oportunidade, né? E acha que tá tudo bem, porque afinal de contas agora não sofre. Então, tá tudo ok, né? Não é todo mundo que pensa assim, mas é um coletivo, né? É uma psique coletiva que pensa assim. Então, tô trazendo esse alerta, né, que eu venho trazendo sempre. E aqui aparece para nós o Rei de Terra. Momento próspero. Aceite com confiança as oportunidades oferecidas. Acabei de falar isso, né? Perde, vocês viram que eu fiquei repetindo? Perde a oportunidade, né? Toque de Midas, ou seja, você já tem condição dessa transformação. O que é toque de Midas? Alquimia, transformação energética, mudar a sua energia, tá? Midas encostava nas coisas, as coisas viravam ouro. O que é essa história está dizendo para nós? Está dizendo de alquimia, de mudança energética, de sair da escassez e transformar tudo que você põe à mão em prosperidade. E prosperidade é uma frequência que faz parte da vibração do amor, não é? Olha que bonito isso, não é? Gostei. Essa bateria não pode acabar, a gente tem que ler o último aqui, ó. Então, você tirou o último, cristalzinho transparente. Vamos lá? Se a live cair porque a bateria acabou, eu tiver aqui ainda, eu termino ela, tá? Mas acho que não vai, não. Ainda tem um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Tava saindo 4, eu deixei. Ó, carta do julgamento. Lembra que eu falei para vocês? Não precisa passar dor, sofrimento. Alinha a consciências mais elevadas e faz uma autoanálise. Julgamento, autoanálise. E o que eu disse para vocês da reintegração de ontem e desse campo de percepção que a gente está tendo? Que está tendo um movimento, né, de julgamento, de juízo final, né? Não é esse juízo final aí dito popularmente, mas é um movimento de realmente avaliação com esses Melquisedeques, esses anciões que eu falei para vocês, que a gente acessou do Conselho Kármico, né? Então, estamos verdadeiramente nessa energia. E aqui saíram 4 cartas em vez de 3. A primeira carta é o 10 de Copas, que é uma carta normalmente muito boa, que fala de energias bem positivas, de saber lidar com as energias, de perceber a sua frequência mais elevada, né? A sua frequência do amor incondicional, do amor que vibra, né? Não é, eu amo fulano, mas não amo ciclano. Não é isso. Você é o amor. Você vibra a frequência do amor em algum nível. E precisa cada vez mais aumentando esse nível, porque cada vez mais você expande o seu cardíaco. Então você é o amor, você é cristalino. Seu coração
já tem grande parte dele cristalina. Você tem mais consciência para fazer o julgamento de si mesmo, sem tanta necessidade de espelhamento, ou que o conselho kármico faça isso por você. Aqui, a gente sempre deixa o conselho kármico fazer por nós. Aqui a gente vai percebendo isso, mas muitas vezes a pessoa, como eu disse, autossabotagem, se prende, né? Vocês viram que aqui saiu bem o enforcado, né? E as divulgações que eu tenho feito é sobre isso, né? O divino feminino mental segurando, né? Prendendo aí as energias dessa conexão, né? E saiu enforcado, né? Para vocês verem como tá tudo presente aí nessa energia. Mas aqui não, aqui já é uma pessoa que já fez muitas curas do seu passado, da sua criança interior, das suas feridas emocionais, ok? Que já está mais alinhado, já está sendo cuidado, né? Já tem conexão muitas vezes com seus mentores, uma comunicação mais clara, mais presente, uma clarividência, uma abertura do seu campo, porque já abriu bastante o seu cardíaco. São pessoas que estão, o corpo físico na 4ª dimensão e consciência na 5ª, 6ª dimensão. Tá? Aqui na 1ª, corpo físico 3ª dimensão e neste momento consciência 3D. Poucos momentos conecta com a 4D. Aqui corpo na 3D e consciência 4D. Aqui corpo 4D e consciência 5D acima. Tá? Em algum nível de vocês, né? Lembra que eu disse que isso é em rede, aí você tem que observar o quanto de mim vive nesses 3 lugares, mesmo que você tenha tirado só uma pedrinha. Vai avaliando. E aí, olha que bacana, essa energia, né, desse ser que já está trabalhando, que já se percebe, que se vê, ainda tem algumas preocupações, né? Que é doar o seu amor. Mas não é doar para outras pessoas, é doar para si mesmo. Ainda sente que talvez não esteja tão bom quanto deveria, né? Talvez se cobre muito ainda, né? Ou às vezes quer oferecer o seu amor também, porque está transbordando. Aí a gente tem os 2 lados da moeda. A pessoa tem o amor, ela está transbordando, mas ela não confia, ainda tem alguns medos, né? Não viu ali na matéria, na fisicalidade, a manifestação da sua vibração do amor. E outras já percebem esse transbordar de amor incondicional verdadeiro depois das curas. Não é esse que está misturado com as catarses, os medos e outras coisas, tá? É uma coisa mais limpa, mais cristalina, ok? É quando você tem amor para doar, tá? E aí você sempre quer oferecer a sua copa, né? E fazendo isso, você sai da energia, digamos, de um cavaleiro, né? E passa a energia de um rei. Ou sai da energia do feminino, que é mais impulsivo, e passa para a energia mestre. Já não é mais o buscador e nem o discípulo. Aqui é o buscador. Trabalha com o corpo emocional, corpo mental inferior. Aqui é o discípulo. Trabalha com o corpo mental inferior e o corpo mental superior, e às vezes dá uma osciladinha ali no corpo emocional. E aqui é o mestre, tá? Que já trabalha saindo do corpo mental inferior, superior, e indo para o corpo Budi, corpo cristalino, corpo de luz. Ok? Então está fazendo essa travessia, oferecendo o seu amor, vibrando o seu amor para se tornar ou se tornando o mestre do amor, a mestra do amor. Aqui, né? O rei de copas, que poderia ser a rainha também, aqui apareceu o rei, mas poderia ser a rainha, né? Tornando o seu yang, acho que é por isso que saiu o masculino aqui, né? Que você trabalha o seu yang para que ele também seja um mestre na arte, na vibração e na frequência do amor incondicional possível para nós que estamos nessa jornada, nos conectando agora, né, à 5ª dimensão, ok? Agora, expandindo esse coração, né? E aí, vamos ver, então, aqui,
na reintegração, nas ativações, no trabalho que eu vou fazer dia 21/12, tudo a gente faz limpeza e ativação do frequenciamento para a expansão do cardíaco, viu? Então vamos ver a mensagem. 7 de água. Lembra que eu falei para vocês que às vezes quem tá aí já mestre duvida de si, eu não tenho certeza, né? E fica um pouco confuso, que às vezes precisa experienciar na matéria e na fisicalidade para ver os resultados, mas às vezes não experienciou tanto assim, né? E aí às vezes fica buscando respostas, buscando essa luz ainda de fora, porque não acredita em si, que a luz está dentro de você, tá? Então, acontece muito com quem chega no nível de mestre e não é mais um discípulo, não é um aprendiz, não é um... tem um mestre-aprendiz, aquele que começa o processo. Normalmente ele fica ainda buscando coisas fora, que é o que acontece nos outros estágios. Tá ok? E aí, aqui tá dizendo para você, busque dentro de você o amor. Ele já tá aí, ele já tá ativado. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui mesmo com medo da bateria, 10%. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixar algum depoimento aí de vocês, tá? Olha lá o avião. E quem chegou aqui agora, assiste lá desde o início a live, para você fazer a escolha aqui dos cristais, tá? E ver aí o que o universo tem para você, né? As informações. Então é isso, gente. Fecha a live aqui de hoje, entregando para vocês essas informações, esse conhecimento que eu espero que vocês façam bom uso, tá? E se quiserem complementar esse conhecimento e fazer as ativações de cura, domingo, dia 21/12, às 17 horas, das 17 às 19, eu vou fazer então o 5º workshop, tá? 5º workshop, que vai trabalhar muito o aspecto de autoconfiança, de liberação desse aprisionamento mental, energia crística, energia do amor, elevação da frequência, ok? E aí façam a inscrição, o link do meu WhatsApp tá na bio, ou quando esse vídeo estiver lá no YouTube, vai estar na descrição aqui do vídeo, tá ok? Então é isso, gente. Ninguém deixou perguntinha, né? Deixa eu ver. Eu cansei de fazer curas, né? E não ter respostas, né? Mas respostas muitas vezes não vêm pela via da mente, né? Vem por outra análise, que é a análise do sentir. Então a dica que eu te dou é essa. Sinta e confie mais também na sua intuição, no seu sentimento, no quanto a sua vida mudou, né? A pergunta é muito melhor do que a resposta, né? O que move o mundo, como dizem aí, são as perguntas, né? E a hora que você faz a pergunta, imediatamente você recebe a resposta. Mas às vezes você quer receber pelo mental. E esse tipo de resposta vem por aqui. Aí é onde precisa expandir esse cardíaco para ouvir a voz do seu coração. Ok? Beijo grande, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.